Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fundamentos da Engenharia. Eu sou a professora Kelly. O exercício que vamos resolver hoje é o exercício do capítulo 2, exercício 2, página 41. Antes, não se esqueça de se inscrever, de deixar um like no nosso canal e de compartilhar, para que esses vídeos, essas resoluções desses exercícios possam chegar aos vários estudantes de engenharia. O exercício 2 do capítulo 2, ele diz o seguinte: a esquematização da figura representa um motor de combustão para automóvel que aciona simultaneamente as polias da bomba d'água e do alternador. Aí ele traz para a gente alguns dados. As curvas de desempenho do motor apresentam para o torque máximo a potência de 35,3 kW, atuando com uma rotação de 2.000 RPM. Determine para as condições de torque máximo. Para a polia 1, que é o motor, velocidade angular, frequência e torque. Para a polia 2, ele quer a velocidade angular, a frequência, a rotação e o torque. E para a polia 3, que é o alternador, ele quer a velocidade angular, a frequência, a rotação e o torque. E como características da transmissão, ele pede a relação de transmissão do motor com a bomba d'água, a relação de transmissão do motor com o alternador, a força tangencial, a velocidade periférica. E ele traz os dados de diâmetros das polias. A polia do motor, que é dada como D1, é 120 milímetros o diâmetro. A bomba d'água, ela tem um diâmetro de 90 milímetros e o alternador tem um diâmetro de 80 milímetros. Vamos lá então. Para a polia 1, que é a polia do motor, o exercício pede para a gente calcular a velocidade angular, a frequência e o torque. Para o cálculo da velocidade angular, nós vamos utilizar a equação π vezes a rotação dividido por 30. Então, nós vamos ter o seguinte resultado, né? Que velocidade angular vai ser igual a π vezes... Qual que é a rotação que o exercício passou para a gente? De 2.000 RPM dividido por 30. Fazendo as contas, a gente tem que a velocidade angular vai ser igual a 66,67 π radianos por segundo. Para o cálculo da frequência, a gente sabe o quê? Que frequência é o inverso do período, né? Então, a gente tem aí que frequência é igual a velocidade angular dividido por 2π. Então, eu vou ter frequência igual... Qual que é a velocidade angular? É a velocidade da polia 1 do motor que a gente acabou de calcular aqui, ó. 66,67, certo? Tá aqui. Frequência igual a velocidade angular, 66,67 π. Tudo isso vai ser dividido por 2π, né? Eu posso cancelar os 2πs, cancela π, e com isso eu tenho que a minha frequência, fazendo as continhas, vai ser igual a 66,67 dividido por 2, que vai dar 33,33 Hz. E o torque, nós vamos utilizar a equação que relaciona a potência com a velocidade angular. Nós vamos dizer então que o momento torsor será igual à potência. A potência que o exercício deu foi de 35,3 quilos, né? Então, vezes 10 elevado ao cubo, dividido pela velocidade angular, que é 66,67 vezes 3,1416, que é o valor do π. Com isso, fazendo as contas, a gente encontra que o momento torsor será de 168,5 Nm. Para a polia 2, que é a polia da bomba d'água, ele quer saber velocidade angular, frequência, rotação e torque. Para calcular a velocidade angular, nós vamos utilizar a equação
de relação de transmissão, eu tenho os diâmetros e eu tenho as velocidades angulares, né? Eu tenho a velocidade angular de 1 e eu quero encontrar aí a velocidade angular de 2. Então, nós vamos utilizar essa parte aqui da equação. Então, vai ficar da seguinte forma. Quanto que vale o diâmetro D2? O D2 vale 90, né? Dividido pelo D1, que é 120. Ah, surgiu uma dúvida? Vamos voltar lá no exercício, ó. É bomba d'água. A bomba d'água tem 90 e o motor tem 120. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, tá? Essa relação, D1 e D2. Então, 90 dividido por 120 igual a quem? Velocidade angular em 1, que a gente acabou de calcular, que é 66,67 pi, né? E isso vai ser dividido pela velocidade angular de 2, que é o que o exercício quer saber. Fazendo as contas, a gente tem que velocidade angular de 2 vai ser igual a 88,89 pi radianos por segundo, ok? Frequência. A frequência nós vamos utilizar a mesma equaçãozinha que nós utilizamos aqui, ó. Então, temos lá que frequência é igual a 1 sobre período ou velocidade angular dividido por 2π. A velocidade angular aqui que a gente vai colocar é a velocidade angular de 2, né, da bomba d'água. Então, nós vamos ter que frequência vai ser igual a 88,89 pi dividido por 2π. Podemos cancelar aqui, ó, pi com pi. Então, eu tenho 88,89 dividido por 2. Então, a minha frequência vai ser de 44,45 Hz. A rotação, ela é dada pela equação N igual a 60 vezes a frequência. Então, nós vamos dizer o seguinte, que N vai ser igual a 60 vezes a frequência. Qual que é a frequência que a gente calculou? 44,45 Hz. Fazendo a conta, nós encontramos uma rotação da bomba d'água de 2.667 RPM. E por fim, o cálculo do momento torsor, então, a gente tem que a potência, que é de 35,3 vezes 10 elevado ao cubo, tudo isso dividido pela velocidade angular de 2, que é 88,89 pi, né? Vezes 3,1416. Fazendo as contas, a gente encontra que o momento torsor vai ser de 126,4 Nm. Para a polia 3, o exercício pede as mesmas coisas da 2, né? A polia 3 é o alternador. Então, é a velocidade angular, a frequência, a rotação e o torque, certo? Nós também vamos utilizar a relação de transmissão para a gente poder calcular aí a velocidade angular. O que vai mudar? Aqui a gente tem 1 e 2, 2 e 1. Então, se a gente for aqui, ó, no alternador, nós vamos calcular o quê? Vai ser o bomba d'água e alternador. Então, nós vamos pegar esses dois dados aqui, ó, 90 e 80, certo? Então, a gente tem que... Então, vamos pôr assim, ó, que D3 dividido por D2 vai ser igual a velocidade angular em 2 dividido pela velocidade angular em 3. Substituindo os valores aí, eu vou ter que 80 dividido por 90 vai ser igual a velocidade angular em 2, que é 88,89 pi, dividido pela velocidade angular em 3, que é o que eu quero saber. Fazendo as continhas, a velocidade angular de 3 vai dar 100 pi
radianos por segundo. Ok? Frequência, mesma equaçãozinha, né? Nós vamos utilizar aí velocidade angular dividido por 2π. Então, eu tenho que frequência vai ser igual a 100π dividido por 2π. Fazendo as contas, a gente chega, cancelando os π's, né? A gente chega que frequência é igual a 50 Hz. Rotação, mesma equaçãozinha anterior aqui. Então, eu tenho que rotação é igual a 60 vezes a frequência. Então, a rotação vai ser igual a 60 vezes a frequência de quem? A frequência da polia 3, do alternador, que é de 50 Hz. Com isso, a gente tem que frequência vai ser igual a 3.000 RPM. E o momento torsor, a gente tem a potência de 35,3 vezes 10 elevado ao cubo, dividido pela velocidade angular, que é de 100 vezes 3,1416. Fazendo as contas, a gente encontra que o momento torsor é de 112,3 Nm. O exercício, ele pede também para a gente algumas características da transmissão. Então, ele quer saber a relação de transmissão do motor com a bomba d'água, a relação de transmissão do motor com o alternador, a força tangencial e a velocidade periférica. Então, como que a gente vai calcular aí a relação de transmissão? A relação de transmissão I1 é o motor dividido pela bomba d'água. Qual que é o diâmetro do motor? 120. Qual que é a bomba d'água? 90. Então, eu tenho que o I, né, que é a relação de transmissão, vai ser 120 dividido por 90. Com isso, eu tenho que a relação de transmissão entre motor e bomba d'água é de 1,33. Na letra M, ele pede a relação de transmissão I2, que é o motor com o alternador. Então, mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui a relação de transmissão, que é I, igual ao motor. Qual que é o diâmetro do motor? 120, dividido pelo diâmetro do alternador, que é 80. Com isso, a relação de transmissão dá um valor de 1,5, ok? A letra N, ele pede a força tangencial. A força tangencial, ela é dada pelo momento torsor em 1 dividido pelo raio de 1, que também é igual, que pode ser dado pelo momento torsor em 2 dividido pelo raio 2, ou momento torsor em 3 dividido pelo raio 3. Eu posso utilizar momento torsor em 1 com raio 1, ou torsor em 2 com raio 2, ou torsor em 3 com raio 3. Então, eu vou ter que a força tangencial vai ser igual a 168,5 dividido por 60, né? Que é o momento torsor em 1 dividido pelo raio 1. Vou ter que a força tangencial, fazendo as continhas, vai ser igual a 2,808 newtons. E por fim, a velocidade periférica vai ser igual a velocidade angular em 1 vezes o raio 1, ou velocidade angular em 2 vezes raio 2, ou velocidade angular em 3 vezes raio 3. Então, eu tenho que a velocidade periférica, a velocidade angular em 1 é de 66,67 π, vezes o raio 1, que é de 60 milímetros, né? Só que a gente precisa deixar em metros. Então, vai ser 0,06.
Fazendo as contas, a gente tem que a velocidade periférica vai ser de 12,56 metros por segundo. E assim a gente termina o exercício do exercício 2 do capítulo 2. Ficamos por aqui. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo exercício. Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam receber mais e mais vídeos sobre resistência dos materiais, sobre física, sobre cálculo, termodinâmica, elementos de máquinas e tudo mais que o canal Fundamentos de Engenharia pode oferecer. Um grande abraço, ficamos por aqui e até o próximo exercício.